Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais uma aula do nosso canal, do nosso curso de HTML e Tailwind. E nessa aula nós vamos continuar então falando de tabelas. Eu vou criar aqui só mais um ficheiro, vou meter aula 9.html e vou salvar. Vou só tirar a estrutura que nós utilizamos na aula anterior. Vou salvar e vou apagar esse elemento. Vou pôr aqui 9 e vou pôr tabelas. Ok. Bem, o elemento então que nós vamos falar agora será o elemento tabela. Nós conseguimos utilizar tabelas nas nossas páginas. Sempre que quisermos apresentar algum tipo de conteúdo em tabela, o HTML também possui uma estrutura para criarmos tabelas, facilitando assim a colocação de conteúdo através de tabelas na nossa página. E para criarmos tabela, antes de dizer que as tabelas em HTML, não é? Ela consiste numa junção de células que vão estar dentro de, vamos dizer, de linhas e colunas, né? Linhas e colunas, e entre esses dois elementos vão estar então as células. E para criarmos uma tabela, nós também devemos obedecer uma sintaxe, que é a que nós vamos agora criar. Então seria table, de lembrar sempre que todas as tags são em inglês, não é? Table, vamos abrir e fechar. Dentro da tag table, nós vamos ter tr, que seria table row, ou seja, seria as linhas, né, dessa tabela. E dentro dessa tabela, nós teríamos então td, que seria table data, ou seja, os dados da tabela. Então seria as linhas e o conteúdo, que seria então as células. Dessa forma nós conseguimos abrir então uma tabela. Aqui teríamos então uma tabela com uma célula. Eu vou pôr aqui a primeira célula, né, e vou salvar. Eu vou fechar aqui o nosso live server e vou rodá-lo novamente. E teríamos então uma célula. Ela a princípio não mostra linhas, não é? Isso porque não estilizamos ela. Nós vamos passar, quando vamos a falar do CSS, nós vamos passar então de forma rápida sobre o CSS. Vamos então passar estilizando esses elementos que nós estamos a ver aqui, para então vermos também o funcionamento do CSS. Então não se preocupem por agora, para frente nós vamos falar do CSS e vocês vão ver como é que nós conseguimos utilizar os nossos elementos. Pois existem muitas propriedades desses elementos que nós estamos a ver durante o curso, que nós estamos a mencionar, mas quando tivermos a utilizar o CSS, né, nós vamos saber o que é, quais são esses elementos, e vamos conseguir então trabalhar nesses atributos. Então, de momento, vamos aprender somente as estruturas desses elementos. Então, teríamos uma célula, né, teríamos uma tabela que continha uma row, né, que é uma linha, e essa linha ia conter então uma célula. Dentro de uma linha nós podemos pôr n célula, né? Podemos pôr n célula. Eu vou só copiar aqui esse elemento, vou salvar, né? Vou colar, ou seja, agora já temos uma linha com 3 células. Vou colocar aqui 2, vou pôr aqui também 3, né? E vou salvar. Quando visualizamos a nossa página, já temos 3 células, ou seja, 3 dados com uma linha. Então dessa forma criamos as linhas. Eu consigo ter também várias linhas dentro dessa tabela. Vou copiar aqui essa linha, vou pôr aqui por baixo mais 2. Então dessa forma eu tenho 3 linhas, né, que seria uma abaixo da outra, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Cada linha teria 3 células, que seriam uma TD, 2 TD, 3 TD para cada linha. Então vou salvar e vou visualizar. Agora nós temos 3 linhas com cada linha possuindo 3 células. E nós aqui vemos que também formam
três alíneas e três colunas, né? Temos aqui uma coluna, né, que vai a primeira, depois temos a segunda e a terceira. Seriam três alíneas, três colunas. Então, dessa forma nós conseguimos criar as nossas tabelas. E aqui dentro então nas células utilizamos então o nosso conteúdo. Então devemos ter atenção que essa é a sintaxe, né? Devemos abrir uma TR que vai formar a linha, depois dentro da TR vamos colocar T10 que vão formar as células, né? Onde nós podemos utilizar os conteúdos. Bem, as tabelas elas também podem ser divididas, né? Ou seja, agrupadas. Nós conseguimos pôr, digamos, cabeçalho nas nossas páginas, né? Ou seja, podemos pôr cabeçalhos nas nossas tabelas. A forma de fazer isso seria então abrimos uma linha que seria uma TR, e dentro dessa TR, ao invés de colocarmos uma TD que seria a célula, colocamos então uma TH que seria então T-Head, né? Abreviação ou seja, de Table Head, ou o cabeçalho da tabela. Então vou pôr aqui TH, né? Eu estou a dizer aqui que esse é o cabeçalho da minha página, e o HTML ele já entende que quando colocamos TH, ele então vai entender que isso é um cabeçalho dessa tabela. Então vou colocar aqui para a primeira coluna, vou pôr aqui três colunas, nesse caso seriam três células. Vou pôr aqui primeiro, vou colocar de nome, né? A coluna com cabeçalho, título, nome. Depois vou pôr idade e depois vou pôr morada. Eu vou salvar e vou visualizar. Então já conseguimos pôr um cabeçalho na nossa página, e como o HTML entende o que é um cabeçalho, ele vai então negritar esses elementos para destacar o cabeçalho do conteúdo normal. E aqui podemos já meter a nossa tabela um pouquinho mais organizada. Seríamos então, colocaremos nomes aqui, diria Fernando. Depois a idade do Fernando seria 56 anos. E teremos a morada do Fernando, que seria Angola. Bem, eu não tenho 56 anos, né? Pode parecer, mas não tenho ainda 56 anos. Isso é só um exemplo. Teríamos então o segundo, que seria a Nádia. A Nádia teria 24 anos. Anos. E moraria no Brasil. Depois temos o Ricardo. Ricardo tem 11 anos e mora na Alemanha. Vou salvar. Então teríamos uma tabela, né, se calhar de usuários com os seus nomes, a idade e a morada. Acho que faltou aqui colocar anos. Vou salvar. Então teremos uma tabela organizada. Isso vai facilitar em colocarmos os nossos conteúdos através de tabela na nossa página. Bem, as tabelas não param por aí, não é? Tem ainda atributos que vão facilitar. Criamos tabela com diferentes aspectos, né? Ou com diferentes layouts. Isso vai permitir que, se calhar, criemos tabelas que se adequam à nossa necessidade. Eu vou criar aqui uma estrutura diferente de tabela. Vou minimizar, vou criar aqui uma outra tabela. Vou abrir aqui a table. Vou agora criar uma TR, que seria uma linha, e vou colocar aqui um TH para dar um cabeçalho à nossa janela. Vou colocar T2, né, 2TH. Aqui teríamos então novamente nome, né? E aqui teríamos a idade. Vou colocar aqui uma segunda linha, onde vamos colocar 3 células. Vou colocar TD,
vou replicar aqui para 3, seria, vou meter aqui o nome Pedro, Fernando e Ana, ok? Aqui como é idade, se calhar vou colocar dessa forma, mediano vou meter 24, seria então o nome, primeiro e dois nomes, né? Seria o primeiro e o último, e a idade. Vou colocar aqui uma TR novamente, e vou colocar mais uma pessoa, né? Colocar aqui, ok? Teríamos então o Fernando Afonso, com a idade de 25. Eu vou salvar só para ver como é que tá. Vamos verificar, ok? Temos aqui então a segunda. Deixa eu só verificar aqui. Por aqui uma HR. HR basicamente seria colocarmos uma linha divisória na nossa página. Esse é um elemento vazio, né? Ele não tem uma tag de fechamento. Fechamos ela com uma barra. Quando quisermos utilizar uma linha, uma barra que divide o nosso conteúdo, então utilizamos HR. Eu vou ver aqui então como é que está. Já está dividido. Então nós temos aqui uma tabela que, curiosamente, ela está com um formato, digamos, meio que errado, né? Nós temos aqui esse título, ou esse cabeçalho, com a sua coluna. Temos aqui também o segundo título, que é a idade, com a sua coluna, e temos o terceiro, que é morada com a sua coluna também. Mas aqui nós temos duas colunas, né? Que seria o nome e a idade, e nós aqui temos 3 colunas, em cima temos 2, então embaixo temos 3 colunas. Isso a princípio daria, digamos, vamos só colocar aqui um atributo, vamos só utilizar ela só para vermos aqui o que estamos aqui a tentar colocar aqui. Só um instante, vamos fazer assim, eu vou abrir aqui no head, aqui já no head uma tag style, novamente dizer que não precisam se preocupar com isso, nós vamos ver só a título de exemplo para exemplificarmos o que estamos aqui a falar, para colocarmos estilos na nossa página. Eu vou dizer que a table, o TH e o TD vão ter algum estilo, que seria uma border de um PX do tipo sólida, uma borda sólida de cor black, né? Vou colocar também um border colapso, valor colapso, ok? Vou salvar e vou visualizar aqui na minha página, basicamente só para pormos aqui digamos uma borda e visualizamos como é que está a nossa tabela. Se vocês verem, nós temos aqui essa tabela, uma coluna, né, que tem o nome, tem aqui o primeiro nome, depois temos idade, que seria, então só devia aparecer aqui idade, os valores, mas nós vimos que ela empurrou essa coluna de idades para, digamos, a última coluna, e o segundo nome apareceu na coluna idade. Então nós queremos que na primeira coluna esteja o primeiro e o segundo nome, e na segunda esteja somente a idade, e essa coluna que apareceu aqui, a terceira, desapareça, pois só queremos uma tabela com 2 colunas. Como então fazemos isso? Para fazer isso, nós temos o atributo call span e row span, ou seja, esses atributos vão permitir que nós mudemos, abrimos tanto a célula para ocupar múltiplas células ou múltiplas colunas, ou então vamos utilizar o row span para fazer com que uma célula ocupe múltiplas linhas. Como nós queremos que a nossa célula ocupe múltiplas colunas e não linhas, então dentro de TH, pois é a primeira célula nesse caso, nós queremos que
que a nossa célula dessa coluna, vou só ver aqui no navegador, queremos que essa célula inicial, essa coluna, ou seja, essa célula de nome, ocupe duas colunas, né? Ou seja, duas colunas, ele vai ocupar essa coluna e essa segunda coluna, vai passar a idade para essa terceira coluna. Então, teríamos nome a ocupar duas colunas. Para fazer isso, nós então utilizamos o atributo callSpan com o valor de duas colunas. Por que dois então aqui? Porque se nós vemos, temos 3, queremos que essa vá ocupar duas, então metemos o número que a célula, o número que queremos que a nossa célula ocupa, né? O número de coluna. Então vou colocar 12 e vou salvar. Quando vemos aqui, então vimos que essa coluna ocupou, essa célula primeiro ocupou tanto essa coluna quanto esta coluna. Isso fez com que a última coluna então fosse somente a coluna de idade. Então teríamos duas colunas, não é? Aqui em cima, a tabela principal, duas colunas, mas que a primeira célula teria duas colunas. Então duas colunas sobre uma célula, e a idade teria então uma coluna. Então dessa forma conseguimos moldar de forma que uma célula ocupe o espaço de duas colunas. Então temos nome a ocupar espaço de uma coluna, duas colunas. Podemos pôr também de forma que ele ocupe 4 colunas, né? Ou seja, 3 colunas. Então teríamos a primeira a ocupar 3. Nesse caso faria com que a última coluna, que é a coluna idade, ficasse fora da nossa tabela. Vou pôr aqui 3, vou salvar para vocês verem como é que fica. Ou seja, agora temos o nome a ocupar 1, 2, 3 colunas, e a coluna idade, né, a célula idade ficou fora do seu, ou seja, das 3 colunas iniciais. Então teríamos que aumentar aqui mais uma célula. Vou colocar aqui. Nesse caso teríamos 4 células e já faríamos com que a idade ocupasse a sua célula, a sua coluna. Então teríamos aqui mais uma. Então nesse caso, nome ocupa 3 colunas, idade uma coluna. Nós podemos fazer também com que essa idade ocupe 2 colunas. Basta utilizarmos então a callSpan com o número de coluna que queremos que ela ocupe. Então vou apagar essa aqui e vou pôr 2 colunas. Então só voltamos no layout da tabela inicial. Bem, essa aqui seria então para a célula ocupar colunas. Então como podemos então fazer para uma célula ocupar não colunas, né? Nesse caso ocupar linhas? Seria, em vez de ocupar essas colunas, seriam ocupar essas linhas. Então seríamos aqui Pedro a ocupar 2 linhas, né? Seria essa linha, nesse caso, e essa. Então essas 2 linhas seriam ocupadas por Pedro. Nós conseguimos fazer isso através da tag row. Bem, eu aqui embaixo, de onde é que estou, temos aqui o head. Aqui embaixo então na coluna, na segunda linha, né, nesse caso na primeira célula, eu vou fazer com que ela ocupe 2 rows, que seria 2 linhas. Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui callSpan, vou colocar 2 também. Vamos ver o resultado. Como vocês podem ver, Pedro agora está a ocupar 2 rows, que seria uma linha, 2 linhas. Ele está a ocupar o espaço de 2 linhas. Então aqui temos uma célula a ocupar 2 colunas, uma coluna onde está a célula Pedro e onde está a célula Fernando e Fernando. São nome a ocupar 2 colunas e Pedro a ocupar 2 linhas, que seria Fernando e Fernando. Essas 2 linhas estão a ser ocupadas nesta célula pela célula Pedro. Bem, dessa forma nós construímos nossos layouts complexos, como vocês podem ver, mas é assim que nós conseguimos. Eu aqui poderia então acrescentar, deixa eu só acrescentar aqui mais uma. Vou salvar para ver como é que está. Já trouxe aqui então aquela célula, e aqui como não temos nenhuma
não temos aqui nenhum head, mas vamos fazer com que essa idade ocupe então duas colunas para então ocupar essas duas últimas colunas. Podemos então pôr aqui na idade callspan também para duas. Já teríamos então a tabela mais organizada. Então teríamos nome a ocupar duas colunas, cuja nessas colunas teríamos uma célula a ocupar duas linhas. Para a idade então ocupar duas colunas. Bem, esse é o que queremos passar então com as tabelas. A princípio ele pode parecer um pouco complexo, mas conforme nós vamos praticando e praticando, nós vamos conseguir compreender melhor as tabelas e vamos conseguir fazer tabelas mais complexas. Basta só, digamos, entendermos esses atributos callspan e rowspan. Bem, para a tabela é o que nós queríamos então apresentar. Nós vamos só passar aqui a princípio, digamos, uma recapitulação para conseguirmos compreender, para fazermos então uma revisão daquilo que aprendemos. Vou começar com essa tabela. Bem, aprendemos que para criar a tabela nós abrimos a tag table, não é? Abrimos e fechamos, pois ela não é uma tag vazia, tem a tag de abertura e de fechamento, né? Abrimos e fechamos. Para criarmos então as linhas, utilizamos as TRs, né? TRs vão formar linhas de uma tabela e dentro dessas TRs nós vamos utilizar, quando quisermos utilizar para título, que são os títulos da nossa tabela, colocamos TH, vão formar então os títulos da nossa tabela. E o conteúdo, que seriam então as células, colocamos TD. Então, abrimos aqui para colocar os títulos e TD para colocar as nossas células. Nós podemos criar tabelas que não tenham título, então podíamos tirar essa primeira linha, salvamos, então temos uma tabela que não tem head, né? Que não teria os títulos ou os cabeçalhos. Dessa forma, criamos tabela com títulos e células normais. Agora, quando quisermos criar tabela que tenham, digamos, formatos diferentes, ou seja, tenham uma estrutura diferente, nós fizemos da mesma forma, mas moldamos então as nossas células. E para moldar as células, nós temos dois atributos, que seriam callspan. Se vocês verem aqui, digamos assim, literalmente para uma tradução, uma compreensão mais direta, seríamos a expansão das colunas. Então, o callspan vai indicar expandir uma coluna. Então teríamos uma célula a expandir duas colunas, conforme vemos aqui o valor de 2. Então callspan, né? Expandir colunas, ou seja, duas colunas. Agora, para expandirmos as linhas, né? As linhas, eu até vou fazer aqui um exemplo no Paint para, se calhar, melhor compreendermos essa nossa revisão. Eu vou abrir aqui o Paint. Vou dizer que nós temos linhas, ou seja, nós temos colunas, né? Temos aqui colunas. Ok, duas colunas, né? Duas colunas. E vamos ter aqui linhas. Temos duas. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então temos uma linha, duas linhas, três linhas. Temos uma coluna e duas colunas. Quando estamos a dizer que queremos expandir uma célula para ocupar duas colunas, então utilizamos o atributo rowspan para ocuparmos linhas. Se nós temos aqui, vou dizer assim, aqui, essa direção nós temos linhas, e essa direção aqui, só fazer aqui uma seta, nós temos só um instante, vamos ver aqui. Ok, vamos entender isso como um C, a letra C nesse caso, então seríamos linha e coluna. Estamos a dizer que essa célula deve ocupar
duas alíneas, então seria, se esse é o sentido das linhas, então essa linha e esta linha, para essa célula ocupar, seria esta e esta linha, nesse caso, nesse sentido. Então utilizaríamos o atributo rowSpan com valor de 2, iríamos nessa célula em questão, né, que seria a primeira célula, meteríamos o atributo row, né, que é o que nós estamos aqui a ver no nosso código. Só um instante. Ok, estamos a ver aqui no nosso código, a primeira célula, né, vai ter uma expansão de duas linhas. E vemos aqui, vemos aqui então uma, duas. Então ele ocupa esse espaço, é o que nós vimos aqui no nosso código, ocupou espaço de duas linhas. Isso para as linhas, que seria o atributo row. Agora, se quisermos que a nossa célula ocupe colunas, então a coluna é no sentido para baixo, esta mais esta, nesse caso, colocaríamos de forma que essa célula primeira ocuparia, né, duas, nesse caso para 2, teríamos essa coluna e esta coluna. Então essa célula expandiria para essas duas, né, colunas. Por isso é que nós temos aqui no nosso layout o nome ocupar duas colunas. Então basicamente essa é a organização para entendermos atributos de callSpan e rowSpan. Eu vou pedir que vocês exercitem, vocês verifiquem cada célula que tiver a expandir, tanto coluna como linhas, para vocês compreenderem. E lembrando novamente que o que vai nos fazer compreendermos vai ser então a prática constante, ou seja, exercitar, vai nos levar então à perfeição, ou seja, a escrevermos melhor os nossos códigos, né? Cada vez mais atingimos a perfeição. Quanto mais praticamos, já dizia um velho ditado, né, que é a repetição é a chave para a perfeição. Então vamos repetir, vamos estudar para então compreendermos melhor o conteúdo ou seja, a criação de tabelas. Bem, essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas espero que tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Espero que tenham conseguido compreender. Vou pedir então que deixem nos comentários qualquer questão. E se não for inscrito no canal, vou pedir que se inscreva e dá um like no nosso vídeo. Isso nos motiva a continuarmos o nosso trabalho. Muito obrigado. Até a próxima aula.